Meus irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Se você encontrou, se coloque de pé no seu lugar para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, nesse momento, a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a palavra do Senhor. Te pedimos, ó Deus, a direção do Senhor para a nossa vida, a fim de que sejamos edificados, exortados, consolados, avivados pela palavra do Senhor. Pedimos isso, Senhor, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos ouvir, ó Deus, verdadeiramente a voz do Senhor. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. São nos momentos difíceis da vida que nós de fato precisamos confiar em Deus. São nesses momentos difíceis que nós precisamos de fato, irmãos, confiar em Deus. Nos momentos onde o cerco está preparado diante de nós, quando as adversidades se levantam diante de nós, quando os inimigos se levantam diante de nós, quando as circunstâncias desfavoráveis estão diante de nós, e nós não temos o que fazer, nós não temos o que realizar, nós não temos mais o que ajustar, são nesses momentos que nós precisamos confiar em Deus. Mais ainda nesses momentos nós precisamos confiar em Deus. Claro, nós devemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos fáceis, como também nos momentos difíceis. No entanto, são nesses momentos difíceis da vida em que a única alternativa que se apresenta para nós é a confiança em Deus, é a fé em Deus, é se entregar ao Senhor, é buscar o Senhor e rogar a Ele a sua direção, a sua graça, a sua intervenção. E Deus muitas vezes manda esses momentos difíceis na vida para que a gente entenda que devemos confiar nele. E os momentos difíceis servem como momentos pedagógicos que nos ensinam a confiar somente no Senhor. O povo de Israel aqui estava passando por um momento pedagógico como esse. Deus estava, pela aflição, pela tribulação, ensinando o povo a confiar somente no Senhor.
Este salmo, irmãos, é um salmo que é chamado de confiança, salmo de confiança. Ele está nessa categoria de salmos. E os salmos de confiança expressam a confiança do autor para com a grandeza de Deus e as ações de Deus. João Calvino chama o livro de Atos de a anatomia da alma. E é bem verdade, porque o salmista apresenta as emoções da sua alma. No entanto, essa anatomia da alma, essas emoções apresentadas pelos salmistas, e aqui especificamente pelo salmista, no Salmo 46, revelam mais do que os sentimentos, mais do que as emoções, mais do que o coração, revelam a grandeza de Deus, as ações de um Deus que é grandioso e que tem cuidado do seu povo. Portanto, o salmo de confiança, ou os salmos de confiança, revelam essa grandeza de Deus e as ações de Deus. As canções de confiança expressam a certeza incontestável no poder de Deus para salvar. Este é o tom confiante, é o tema predominante nos salmos de confiança, incluindo o Salmo 46, que é um salmo de confiança. O que é que o povo está passando? Qual é o contexto histórico do Salmo 46? Os salmos apresentam relatos difíceis no que nós chamamos de contexto histórico. Quem escreveu, por que escreveu, qual o contexto que escreveu. Os estudiosos afirmam que é difícil identificar o contexto exato, histórico em Israel, quando os salmos foram escritos. No entanto, o autor chamado João Calvino, reformador de Genebra, um homem de Deus, servo de Deus, numa pesquisa acurada do Salmo 46, ele afirma que o Salmo 46 ele foi escrito quando o povo de Israel, especificamente de Jerusalém, estava passando por um momento extremamente difícil. Que momento é esse? É um momento registrado em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, quando o rei Senaqueribe, rei da Síria, que já tinha destruído o reino norte de Israel, que já tinha destruído a Samaria, que já tinha destruído os reinos vizinhos, que era a maior potência da época. Esse reino está descendo para Judá, destrói as cidades de Judá e caminha com poder avassalador e cruel para a cidade de Jerusalém, para destruir essa cidade. Em 2 Reis, portanto, 19, Senaqueribe, esse rei impetuoso com seu exército, esse exército de Senaqueribe, eles cercam a cidade de Jerusalém e começam a zombar do povo de Deus em Jerusalém, dizendo que aquele povo seria destruído, seriam mortos, famílias seriam assassinadas a sangue frio. E então aquele exército começa a zombar não somente do povo em Jerusalém, mas também do Deus daquele povo. Cadê esse Deus? Vocês estão presos, cercados, o fim está certo, vocês serão destruídos. Então, a aflição daquele povo preso naquela cidade era enorme. E é nesse momento de aflição, de um ser preparado contra eles, nesse momento de angústia e sem nenhuma alternativa de solução, é que esse salmo miraculosamente foi escrito. Em um momento de tribulação, o salmista, representando também o clamor do povo em Jerusalém, expressa a sua confiança em Deus. O salmo, portanto, revela essa confiança. O salmista fala sobre a confiança no Deus que está acima do caos, que vai do verso 1 até o verso de número 3. O salmista fala sobre o Deus que cuida da sua cidade, que vai do verso 4 até o verso 7. E o salmista fala do Deus que está cuidando do seu povo, espalhado por toda a face da terra, que vai aí do verso 8 até o verso 11. É confiança em quem? Em Deus. Ele está aqui expressando não simplesmente a sua confiança, mas expressando o objeto
da sua confiança, da sua fé. A quem ele deposita essa fé? Ele deposita essa fé em Deus. O salmo, portanto, não está para revelar simplesmente a confiança do salmista, mas está para revelar o Deus a quem o salmista deposita a sua confiança. Como Deus, ele se revela em meio a essa tribulação provocada pelo exército de Senaqueribe, como ele se revela em meio a esse cerco dos seus inimigos ali na cidade de Jerusalém, como ele se revela em meio às aflições também da nossa vida, como ele se revela em meio às adversidades da nossa vida, e é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, o Deus que se revela nas tribulações. Em primeiro lugar, irmãos, ele se revela como refúgio e fortaleza. Ele se revela como refúgio e fortaleza. Vamos ler juntos em uma só voz, toda a igreja, o verso 1, vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus se revela por meio de seu cuidado, alentador aqui, apresentado pelo salmista como o Deus que é refúgio, o Deus que é fortaleza. O salmista aqui começa estabelecendo que Deus é suficiente, poderoso para proteger o seu povo, para cuidar do seu povo, para defender o seu povo e dar esperança para o seu povo. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Essas palavras automaticamente a nossa mente traz a ideia de uma fortaleza, de um grande prédio. Eu me lembro de quando eu estava visitando Natal, das primeiras vezes, lá em Natal, eu fui visitar um forte, que ficava justamente na beira ali, daquelas praias ali em Natal. Não me recordo agora qual a praia, mas era um forte grande, como se fosse um castelo, onde quem estava ali via os navios chegando para defender aquele território, aquela fortaleza, aquele forte, era símbolo de defesa, símbolo de proteção. E aqui, meus irmãos, olhando para esse texto, o salmista está dizendo que o nosso Deus é esse forte, é esse castelo forte, é esse refúgio, é essa fortaleza. A palavra refúgio dá um aspecto defensivo e externo, ou seja, Deus está defendendo externamente a nossa vida. A palavra fortaleza dá um aspecto dinâmico, ele não apenas defende, mas ele está agindo, ele está em ação. Tanto refúgio como fortaleza apresentam a verdade que ele se revela como esse castelo forte, como esse forte, como esse abrigo seguro para as nossas vidas. E isso é muito importante, porque assim sendo, ele é o nosso socorro nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações, ele não falta, ele está presente em meio às adversidades, ele está presente como refúgio e como fortaleza nas nossas vidas. Portanto, verso 2, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, nós não temeremos, não devemos ter medo. Por quê? Porque Deus continua sendo a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa defesa. As suas ações dinâmicas têm sustentado a nossa vida, têm sustentado a nossa história. Ainda que Senaqueribe chegue para invadir e os muros de Jerusalém sejam destruídos, ainda assim Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e no tempo certo Ele virá para nos defender, porque Ele é socorro bem presente nas tribulações. Interessante, meus irmãos, que a cidade de Jerusalém, ela fica em um monte, em cima de um monte, e ela também é rodeada por montes. Os estudiosos, historiadores afirmam que é uma cidade forte, naturalmente é um forte, por causa das montanhas, ela se torna uma fortaleza, de difícil acesso. Os historiadores, ainda comentando esse texto, afirmam que para um inimigo chegar nessa cidade e destruir, havia só um caminho, porque era difícil acesso por causa das montanhas, então era uma fortaleza natural. No entanto, a confiança do povo não está na fortaleza natural que é Jerusalém. A confiança do povo não está nos montes que cercam a cidade de Jerusalém. Não.
confiança do povo está na fortaleza que é Deus, no castelo forte que é Deus. O nosso refúgio, a nossa fortaleza não é Jerusalém, mas é Deus. O nosso refúgio, a nossa fortaleza não é o nosso dinheiro, mas é Deus. Não é o nosso trabalho, mas é Deus. Não é a nossa saúde, mas é Deus. Não é o que possuímos, mas é Deus. Não é o que temos, mas é Deus. Não é o que conseguimos, mas é Deus. Não é a nossa capacidade, inteligência, sabedoria, não, é Deus. E ele ainda continua dizendo, ainda que a terra se transtorne. Terra, meus irmãos, é símbolo aqui de firmeza. Note que os salmos, eles são, o salmo é composto por imagens, é uma poesia. Então, o salmista está pensando aqui poeticamente, num símbolo de firmeza, chão, terra, aquilo que sustenta. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, o que é mais forte do que o monte? O monte é símbolo para o povo de Israel de fortaleza, de grandeza. Ainda que esses símbolos de fortaleza e grandeza sejam abalados no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, que é uma imagem de tempestade, ou seja, ainda que a tempestade chegue na nossa vida e na sua fúria, os montes se estremeçam, ainda que as coisas que para a gente é coisas que simbolizam a segurança, aquilo que para você é símbolo de fortaleza, de segurança, de chão seguro, de firmeza, ainda que você tenha talvez a família como esse símbolo, ainda que você tenha o dinheiro como esse símbolo, o plano de saúde como esse símbolo, as amizades como esse símbolo, as coisas que você tem e conquistou como esses símbolos, ainda que esses símbolos, aqui para o povo de Israel é a terra, o monte, Jerusalém, mas que para você pode ser outras coisas. Ainda que essas coisas que você tem se estremeçam, ainda que essas coisas se abalem, ainda que essas coisas sejam lançadas nas tempestades, essas coisas sejam lançadas no furacão, na tempestade, ainda assim não temeremos, porque o Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Ele quem nos sustenta, Ele é o nosso castelo forte. Há uma canção escrita por Lutero, intitulada Castelo Forte. Essa canção ela foi baseada, inspirada no Salmo 46, quando Lutero estava nesse salmo. Isso aconteceu durante a Reforma Protestante, especificamente em abril de 1521, logo após, Lutero fixar na porta da igreja de Wittenberg as suas teses. Depois de um tempo, então, em abril de 1521, Lutero ele é chamado pelo concílio romano da época para condená-lo por causa de suas heresias. Na verdade, não é. Lutero estava defendendo a justificação não pelas obras, mas pela fé. Não a compra da salvação pelas indulgências, mas o recebimento da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o concílio romano da época chamou Lutero para explicar os seus ensinamentos. Esse concílio aconteceu na cidade de Worms. É conhecida esse episódio como a Dieta de Worms. Quando, em abril de 1521, então Lutero vai para essa cidade para defender a verdade de que o homem, o pecador, é salvo pela fé e não pelas obras. Quando ele estava indo para essa cidade, em Worms, um de seus amigos saiu da cidade, aproximou-se de Lutero, e disse para ele: Lutero, não entra nessa cidade, não vai para essa reunião, porque está tudo preparado para condenar você e te lançar na fogueira. Lutero então olhou para ele e respondeu: veja, eu vou. Pode ter na reunião tantos demônios da quantidade daquele telhado, daquela casa, ainda assim eu vou, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Lutero foi para a reunião, então, defendeu a verdade que a salvação é pela fé, pela graça.
E nenhum dos seus opositores conseguiram se opor àquela verdade bíblica. Lutero apresentou o Evangelho, defendeu o Evangelho e saiu daquela cidade ileso. Então, baseado no Salmo 46, ele escreveu: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Segunda verdade, meus irmãos, Deus se revela como Deus presente. Acompanhe o texto, versículo 4, vamos ler juntos o 4 e o 5. Eu gostaria de ouvir a igreja nesse momento, o verso 4 e o 5 em uma só voz. Vamos lá? Há um rio... Amém. Isto é, ele está revelando aqui a sua presença. Deus se revela por meio dessa inesgotável presença. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus aqui é uma referência a Jerusalém. Tanto é que ele vai afirmar no verso adiante, no mesmo verso ainda, na parte adiante, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, o lugar que o templo, o santuário de Deus estava, era a cidade de Jerusalém. Então, é uma referência clara à cidade de Jerusalém, à cidade de Deus, porque o templo estava lá. Esse templo era símbolo da presença de Deus. O tabernáculo estava ali no templo, que simbolizava a presença de Deus entre os homens. No entanto, ele afirma: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na cidade de Jerusalém não tinha rio. Não tinha rio nessa cidade. No entanto, o povo pegava água no poço chamado Gion. Esse poço ficava fora da cidade de Jerusalém. Havia também um canal que abastecia com água a cidade de Jerusalém, que vinha desse poço, do poço de Gion. No tempo do rei Ezequias, ele edificou a cidade e esses canais foram melhorados, se tornaram secretos e levavam água para várias partes de Jerusalém. A água vinha em um canal fino, de pouca espessura, comparado aos rios, mas as águas sempre chegavam a toda Jerusalém. A estratégia de Senaqueribe, rei da Síria, de cercar Jerusalém, era fazer aquele povo morrer de sede, morrer também de fome, porque obviamente a água não teria, e a água não poderia mais ser lançada na terra para alimento, para frutificar a terra, não teria mais alimento. Então o objetivo era fazer o povo morrer de fome, consequentemente de sede, porque eles não poderiam sair para pegar água no poço de Gion. No entanto, mal sabia Senaqueribe, o exército da Síria, que a água continuava chegando em Jerusalém por meio desses canais subterrâneos e secretos. O cerco estava lá, eles não poderiam nem entrar nem sair. No entanto, a água continua entrando em Jerusalém, a água continua abastecendo aquele povo, a água continua matando a sede daquele povo e sustentando aquele povo, por meio dessa providência. Eu pergunto para você: o que simboliza a água? Para quem aponta a água? A água, meus irmãos, no Antigo Testamento é um dos símbolos do Espírito Santo, assim como o óleo. Em outras palavras, eles estavam recebendo desse símbolo do Espírito Santo. Esse símbolo que
teologicamente, Antigo e Novo Testamento, revelam o derramar do Espírito. Em Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4, diz o profeta Isaías: derramareis água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito. Veja, o profeta Isaías associando a água com o Espírito Santo que seria derramado sobre o povo. Em João capítulo 7, versículo 38 e 39, diz o Senhor Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, secretamente, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Note, o salmista diz no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Paulo diz, caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Certamente, meus irmãos, esse rio, o santuário, a morada, o templo, apontam para as verdades neotestamentárias de que Jesus Cristo enviou seu Espírito, o Espírito Santo, e derramou ele sobre a igreja, sobre aqueles que creem. É por esta razão que em meio às aflições da vida, em meio às dificuldades da vida, há um rio secretamente que flui do nosso interior. Há a presença de Deus, o seu Espírito Santo que jorra em nosso coração. O mundo não vê, Senaqueribe não vê, os inimigos não veem, mas há um poder de Deus que é derramado em nossa vida e que sustenta a nossa história, a nossa existência, que sustenta a nossa vida em meio às adversidades. E assim podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus tem fortalecido a mim, a você, a passar pelas aflições, pelas tempestades, pelas tribulações, na certeza de que Deus, o Deus presente, está em nossa vida. Nós somos o templo da sua habitação, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A alegria. Como, pastor, o povo está passando pela aflição. Senaqueribe está zombando da gente. Estão falando mal. Vão invadir, vão destruir tudo. A alegria, sim. A presença de Deus com seu Espírito Santo, ele vem e alegra a igreja em meio às tribulações. Dá paz para a igreja em meio às tribulações. Fortalece a igreja em meio às tribulações. A alegria que somente um crente tem. Como é que pode? A irmãzinha louvando a Deus, mesmo ela passando por dificuldade. Como pode alguém em câncer terminal louvando a Deus com a alegria sobrenatural que somente esse rio, que é o Espírito Santo, dá para os corações sedentos? Como pode um pai, uma mãe que perdeu seu filho, sua filha, louvar alegremente a Deus? Só o Espírito Santo. Como pode alguém em luto louvar a Deus? Só o Espírito Santo. Como pode alguém em meio às perseguições louvar a Deus? Só o Espírito Santo. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, é forte, notória em nossa vida. É por causa dele que nós louvamos a Deus em meio às aflições. É por causa da presença dele, e ele jamais nos faltará. Deus está no meio dela, verso 5.
jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã, ou seja, Deus está em nosso meio, Deus está conosco, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos ajudar desde antemanhã. Verso 7: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, Ele não falha, Ele está presente, sustentando, com seu Espírito Santo, fortalecendo o nosso interior, as verdades do Evangelho, nos empurrando. Vai, meu querido, para frente, eu estou te empurrando, vai, você não vai parar, vai. Ele vem e empurra a gente quando a gente não consegue mais andar. A presença de Deus na nossa vida é a presença de Deus em nosso meio. Glórias ao Senhor, Ele está conosco. 1 Pedro capítulo 4, verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Irmãos, essa questão aqui, percebam, nós somos o santuário de Deus, o templo, das moradas do Altíssimo. Há um rio, que alegra o nosso coração. Essas verdades não é simplesmente para a gente entender intelectualmente. Essas verdades devem ser entendidas, compreendidas, mas devem descer ao nosso coração, à nossa alma. Perceba, Deus está em você, Deus está em nós. Paulo diz: habite Cristo em vosso coração. Ele está no meio de nós. O Deus eterno, soberano, que é refúgio e fortaleza, é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ainda que a terra se transtorne, Ele está conosco. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, Ele está conosco. Ainda que falte alimento, o fruto da oliveira minta, Deus está conosco. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Deus está conosco. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor jamais vai te abandonar. Deus está conosco. Ainda que a aflição bata em nossa porta, Ele está conosco. Ainda que as adversidades cheguem em nossa família, Deus está conosco. Ainda que a doença chegue em nosso corpo, Deus está conosco. Ainda que os nossos recursos financeiros parem, sejam tirados de nós, Deus está conosco. Ele sempre estará conosco. Nós somos o templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós é a nossa força. Há grande segurança para a igreja. Que segurança é? Deus está em nosso meio. Terceira e última verdade: Deus se revela como Senhor dos exércitos. Em meio às tribulações, Deus se revela como Senhor dos exércitos. É muito importante você atentar para o texto, porque todo ponto deve estar cativo ao texto bíblico. Não é um ponto criado, jamais deve ser criado pelo intérprete, pelo pregador, ou por quem quer que seja, mas o ponto deve ser achado por uma interpretação gramática, histórica do texto. E o texto, portanto, está apresentando essa verdade da grandeza de Deus. Olhe para aqui, olhe para mim, veja, você pode pensar, é uma verdade bíblica, mas a pergunta é a verdade do texto? Então olhe para o texto. Veja o que diz o texto, verso 8, vamos ler juntos? Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ponto, só até aí. O salmista, portanto, está chamando a atenção agora para a grandeza de Deus. Vinde, venham contemplar o quê? Venham contemplar o Senhor. Perceba que a palavra Senhor está em caixa alta. Isso é uma referência ao nome
de Deus, ao nome eterno de Deus, ao nome grande de Deus, o grande eu sou, revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3. Vinde contemplai, portanto, aquele que é soberano, aquele que é eterno, aquele que é o grande eu sou, não é o que era ou que ainda vai de ser, mas o que é, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nome Senhor, portanto, está revelando essa identidade eterna do Senhor, nosso Deus. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. É Ele quem faz, é Ele quem realiza. O quê? Verso 9, Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quem é que vai livrar o povo de Israel das mãos de Senaqueribe e de seus exércitos? São os soldados? Não, é Deus, é a palavra de Deus. É Ele quem põe termo à guerra, é Ele quem acaba com a guerra, é Ele quem para, é Ele quem diz para Senaqueribe: chega, basta. É Ele também quem quebra o arco, os arcos dos teus inimigos, é Ele quem quebra, quebrou. Pá. É Ele quem, diz o texto, despedaça a lança. Estão lá os inimigos armados, preparados, com lanças para jogarem no povo de Deus. É Ele quem despedaça a lança, é Ele quem pega essa lança e coloca no chão e quebra. É Ele quem queima os carros do fogo. Os carros da Assíria, todos eles ali cercando Jerusalém. Os carros não são queimados pelas flechas, dos soldados de Jerusalém com fogo. Não havia esse poder em Jerusalém. Os carros são queimados pelo fogo que vem de Deus. É Ele quem opera, é Ele quem faz. E se você atentar depois, em algum outro momento, quando quiser olhar para o relato que está descrito em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz que aquele povo todo de Senaqueribe, os exércitos, os inimigos de Israel, estavam ali atentando contra a cidade, o povo zombando de Jerusalém. No entanto, diz o narrador sagrado, que pela palavra de Deus, todo aquele exército foi destruído, subitamente destruído. Senaqueribe morto, os soldados mortos. O povo de Jerusalém perguntou: quem foi que nos defendeu? Qual exército chegou aqui para destruir esse outro e nos defender? Quem foi que se levantou para nos socorrer, para nos sacudir? E a única resposta que o povo teve foi Deus. Não havia nenhum outro reino, nenhum outro exército, ninguém que poderia ali livrar aquele povo do exército de Senaqueribe. No entanto, Deus estava com o povo, e pela palavra de Deus, Senaqueribe, todos os seus soldados foram destruídos pelo poder da palavra de Deus. Dolorosa destruição que Deus infligiu sobre o exército de Senaqueribe. É Ele quem põe termo à guerra. É Ele quem vem até nós, irmãos, e não apenas nos sustenta, mas intervém como Deus soberano, como Senhor dos exércitos. Ele não é apenas Senhor da igreja, Ele é Senhor dos exércitos, isto é, Ele é Senhor de todos os reinos deste mundo, de todas as nações. Ele é Senhor deste universo, Ele é soberano, Ele conduz todas as coisas, e no tempo certo, conforme a sua soberania, Ele há de intervir também em nossas causas. Aí no verso 10, ele fala diretamente para o povo. O salmista passa para a primeira pessoa do singular, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se o salmista estivesse profetizando.
Deus estivesse falando diretamente por meio do salmista para o povo, dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, se Ele é soberano, se Ele é Senhor dos exércitos, se Ele é quem põe termo às nossas adversidades, então Ele está dizendo para cada um de nós: aquietai-vos, aquieta a sua alma, porque você anda turbulento, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, estou acima das nações, sou exaltado entre as nações, eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis, eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, eu sou de eternidade a eternidade, sou eu quem sustento a história do universo, a sua história, a nossa história, a história da igreja, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus não perdeu o rumo da nossa história. Você pode estar passando por dificuldade, por aflição, por decepções, frustrações, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da nossa vida. Ele não perdeu o rumo da igreja, Ele está diante de nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não existe nada nas nações e na terra que sejam maiores do que o Senhor. Ele está acima. O termo exaltado não é simplesmente para afirmar que Ele é digno de honra e de louvor, mas para afirmar que Ele está acima de reinos, de potências e nações deste mundo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele, portanto, se revela para a nossa vida como um refúgio e fortaleza. Segundo, como Deus presente. E terceiro, como o Senhor dos exércitos, que com a sua soberania tem cuidado de nós. Portanto, primeiro, a base para a nossa confiança se encontra na revelação de Deus. A base para a nossa confiança no Senhor, agora sim, se encontra na revelação de quem Deus é. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus presente em nossa vida, Ele é o Deus soberano que tem cuidado de nós. Portanto, confiemos no Senhor, confie em Deus. Segunda verdade, a essência da paz de espírito se encontra sob a soberania de Deus. A essência da paz de espírito repousa, se encontra debaixo dos cuidados da soberania de Deus. Ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tenha paz, calma, deixe a ansiedade de lado, ou melhor, coloque essa ansiedade nas mãos do Senhor. Aquietai-vos. Ele tem total controle sobre a história, Ele tem cuidado de você. Terceira e última implicação: a bondade de Deus permanece mesmo em tempos difíceis. A bondade de Deus permanece mesmo em tempos difíceis. Porque o povo estava passando por um momento difícil, tribulação, perseguição, dificuldade, ameaças, zombarias. No entanto, Deus revelou da sua bondade, apresentando-se para o povo como refúgio, como fortaleza, como Deus defensor, como Deus presente, como um rio, não é, a jorrar no coração daquele povo, com providência, com sustento, com força, com soberania, dizendo para o povo: aquietai-vos, sou eu quem vou pôr fim a essa guerra, sou eu que vou defender vocês, sou eu que vou intervir e vou restaurar vocês, sou eu que estarei conduzindo esse momento, essa dificuldade. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu sou o Senhor da sua vida, da história do universo, e eu tenho cuidado de você. Portanto, em meio a essas dificuldades, nesses tempos difíceis, a bondade de Deus continua se revelando para nós. Não esqueça, está difícil, abra bem os olhos, porque Deus também vai revelar a sua bondade. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar. Convidar o grupo do louvor e vamos